Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde quente aqui em São Paulo, mas é um calor humano também, né? O estúdio aqui tá fresquinho, mas a gente tá aqui num acolhimento tamanho, eu e Carlos Falcão. Bem-vindo, Carlos! Obrigado, querida, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes, assim, muito honrado com o seu convite, pra gente bater um papo, porque a gente só vai continuar um papo que já tá gostoso. A gente já tá aqui fazendo papo de bastidores aqui para falar, gente, falar de astrologia já é legal. Unir a astrologia com psicologia, para mim, é um universo novo. E é sensacional. E é disso que a gente vai falar hoje, porque o Carlos Falcão, ele é astrólogo, é psicólogo, é terapeuta, bate um papo com você e tem muito conhecimento na área. E além da gente falar da astrologia psicológica, fique antenado que nós vamos também falar da Feira Astral, que é um evento incrível sobre astrologia. A gente vai dar aqui alguns dados para vocês, que estaremos todos lá, né? Pelo amor de Deus, porque olha, dia 1º de outubro é um domingo, é um domingão só de astrologia. Tem astrólogos aqui da Vibe Mundial também fazendo parte. A gente vai falar de tudo isso. Né, Carlos? Você que é organizador, né, da Feira Astral. Sim, me juntei com a Casa Meio do Céu, a gente conversou, falou, vamos fazer um grande auê astrológico aqui em São Paulo? Vamos. E aí a gente se juntou, a gente idealizou, desenhou tudo que a gente podia, né, trazer de interessante para um dia, para a gente viver a astrologia. Então, são palestras, conteúdos técnicos, vão ser bate-papos, assim, conjunto de astrólogos vão bater papo de maneira bem informal, bem light, assim, era uma coisa para a gente criar uma energia bem gostosa lá. Trazer a astrologia mesmo, né, para o universo das pessoas de uma forma mais clara, né? Sim. É um assunto tão interessante. Sim, para os leigos também, para quem gosta do assunto e não entende muito, vai entender mais ou menos como é que funciona, vai conseguir ser estimulado de repente a começar um curso, alguma coisa, estudar um pouquinho. Você pode até virar um astrólogo aí, ó, que coisa e vai ter interessante. sorteios assim, de curso, vão ter vários, 19 cursos. 19 cursos assim. Eu tenho aqui. 6 consultas. Gente, só de poder concorrer a prêmio a gente já vai, né? São 25 sorteios. Ai, que delícia. A gente vai ter. Nossos patrocinadores, encheram nossa sacolinha de prêmios, de brindes, né? Pra gente sortear pro pessoal. Então, é uma coisa para o pessoal sair feliz. Vai ser um domingo gostoso. 1º de outubro, que signo que tá na área? Libra. O sol estará em Libra. Vai ser um dia libriano. Assim que a gente entrar na primavera aqui, a gente... Não é? Primavera tá aí já. Começamos lá. Ah, coisa boa, batendo na porta aí essa primavera. E a gente vai falar aqui de astrologia, que é um tema que a gente ama. Você sabe que você tem aqui na Vibe Mundial todos os dias o Vibe Astral com o nosso querido Ricardo Ido. Carlos Falcão já esteve, né? Com o Ricardo Ido. Eu não vou falar de astrologia e não falar do meu amigo Ricardo Ido, que fala de mim. Estará presente na feira. Estará presente na feira. Assim, especialíssimo. Sim, ele fala de mim sempre no programa dele. Vou falar com dele também e mandar um beijo. Ele vai participar no domingo, às 19 horas, da mesa, né? Acho que tem um bate-papo lá. Profissão Astrólogo. Sim, vai ser, a mesa dele é com Robson Papaléu, Isabel Miller, Titi Vidal e Guilherme Salviano. Olha que timaço. Só fera. E tem, mas sim, é injusto não falar deles, não dos outros, mas enfim. Vamos falar. Mas é um timaço. Mas nós vamos falar. São 22 astrólogos. São 22 astrólogos. Aí, que oportunidade legal. Eu vou lá para conhecer todos de uma vez só. Muito bem. Não é? Aproveita o Carlos Falcão lá, o Ricardo Ida já me apresenta para todos. Claro, coisa boa. Você que está nos ouvindo é 95,7 FM, mas você também pode nos acompanhar no YouTube. É só acessar o YouTube da Vibe Mundial. Se for direto no nosso site, vibemundialfm.com.br, ou então pelo aplicativo, clica no assistir ao vivo e vai direto para o nosso YouTube. Nos acompanha. Estamos ao vivo aqui na Avenida Paulista, Avenida Quente. Né? Hoje está quente. Hoje tá quente. E o nosso papo aqui vai ser quente também. Ô Carlos, astrologia psicológica. Astrologia psicológica. Quando eu olho para essas duas ciências unidas, o que eu tenho que ter em mente? Como que se dá a união destas duas ciências? A astrologia, na história da astrologia, ela, em diversas épocas, ela se prestou a vários objetivos.
né? Ela foi usada para vários objetivos, né? Desde na época do Império Romano, assim, que hora que é bom eu atacar meu inimigo, né? Os papas, a maior parte dos papas ou eram astrólogos ou tinham astrólogos, que inclusive determinavam o dia da coroação, o melhor da coroação do papa. Eram né? mais espertos, né? Sim, né? E sempre funcionava bem, Sim. né? E agora, desde o início do século XX, né, a gente tem um advento da astrologia muito focada no autoconhecimento, numa astrologia mais ligada ao ser humano, né? O Jung é um grande expoente disso, Dani Rudyard um grande expoente disso também, né, no século XX. E quando a gente fala de astrologia psicológica hoje, a gente fala da união dessas duas ciências em prol de simplesmente, no objetivo mais claro e nítido, é trazer melhoria na qualidade de vida do ser humano, elevar o nível de felicidade que o ser humano tem com a própria vida. Através do autoconhecimento, né? A psicologia é uma ferramenta de transformação, a psicologia é uma ferramenta de transformação e a astrologia é uma ferramenta que pega a lupa e mostra nos mínimos detalhes o que a gente tem de potencial, o que a gente tem de desafio para superar. É através do mapa mesmo que você vai obtendo as informações para olhar para o lado psicológico? Sim, e junto com o discurso da pessoa. Quando assim, a astrologia psicológica, eu posso falar como astrólogo, atendendo como astrólogo e atendendo como psicólogo. Quando eu estou atendendo como astrólogo, eu não tenho como não ser psicólogo, porque está dentro de você. Né? Então, eu sempre trago um discurso assim, mais profundo para trazer a pessoa para reflexões que eu identifico que possam ser importantes para ela levar depois da consulta. No atendimento psicológico, holístico, que eu falo, assim, por conta de ter a presença do mapa astral, a astrologia, o mapa astral da pessoa e aquilo que acontece com o mapa astral da pessoa nos trânsitos, nas progressões, uma evolução solar que contextualiza o momento da pessoa, nos dá informações muito mais rapidamente acerca da pessoa. Então acelera principalmente os processos iniciais, as etapas iniciais do processo terapêutico, né? Então é um casamento assim perfeito, né? Então a astrologia dá muita profundidade, né? Eu estava falando para você no começo, assim, a primeira sessão que a gente faz numa terapia com o mapa da pessoa, a pessoa vai falando, você já vai olhando no mapa, você já encaixa tudo ali. Então a pessoa se desabrocha ali para a gente. Então isso nos processos, nas etapas iniciais do processo terapêutico, acelera bastante. O entendimento é muito maior, né? Porque eu estou falando e você está vendo também o meu mapa. Exatamente. E aí vale tanto para o meu mapa solar, como para a revolução solar, as progressões, os trânsitos, qualquer técnica preditiva que contextualiza o que está acontecendo com o seu mapa astral no momento. O que está afetando a pessoa no momento. Tá, porque dá para saber a minha personalidade real e o momento que eu estou vivendo ali, que de repente está batalhando ali com o elemento da minha personalidade. É interessante isso, né? Fica rico, enriquece bastante e hoje em dia as pessoas não querem coisas muito demoradas. Então, assim, acelera bastante, né, esse processo, principalmente o processo inicial, que às vezes sem o mapa astral da pessoa, até você conhecer tudo, né, ou entre aspas, da pessoa, demora algum tempo. Mas não tem gente que te procura, por exemplo, para a astrologia, independente da psicologia, né, desse teu trabalho também, mas já querendo respostas do que ela está vivendo? Sim, sim. Isso é natural, né? Sim, a primeira coisa que tem que fazer é assim, querida, o que te traz aqui? Por que você está buscando o seu mapa astral? O que você quer? Quando a gente der tchau, eu falo assim, bem exatamente isso. Quando a gente der tchau, o que você quer que tenha acontecido aqui? Que tem que ter um propósito, né? Sim. Tem pessoas que chegam e falam assim, não, eu só quero ler meu mapa. Curiosidade. Eu só quero fazer um trabalho de autoconhecimento. Tem pessoas que chegam e falam assim, não, eu estou num momento assim no trabalho, num momento assim numa relação, tem uma situação de saúde. As pessoas, em geral, têm temas já predispostos para trazer para uma consulta astrológica, né? Mas a gente a gente leva tudo. A astrologia é a psicologia e o entendimento, muitas vezes, do que está acontecendo. E quando a gente olha para o mapa, você como astrólogo, existem casas, existem planetas, existem elementos ali dentro que são muito mais voltados às áreas terapêuticas, às nossas emoções, à psique? Sim.
Sim, tem os ingredientes que são mais ligados a esse mundo psicológico nosso e que são mais denotativos, as experiências ligadas às casas 4, 8 e 12. Quando a gente fala de casa, a gente fala não fala da pessoa, a gente fala de uma área da vida dela. Tá, quando a gente fala da casa 4, é a casa das experiências no ambiente da família de origem. Como foi minha infância? Não é o que aconteceu, é como eu signifiquei o que aconteceu comigo na infância. Né? Então, do ponto de vista psicológico, é na infância que a gente tem nossa personalidade, nossa psique moldada ou formatada, digamos assim. Então, na casa 4, a gente entende que tipo de acontecimentos, que tipo de ingredientes formataram essa psique. Quando a gente fala que a casa 4 é ligada ao signo de Câncer, que é o signo da família, e a Lua. Quando a gente vai Lua, né? Muitas emoções. Exatamente. E a mãe, né? É representativo do feminino, principalmente da mãe. Quando a gente vai para a casa 8, que é a outra casa do elemento água, ligada ao signo de Escorpião, a gente está falando daquele ambiente mais denso das emoções, mais profundo, aquilo que a gente guarda das nossas histórias mais doloridas da infância, a gente guarda no baú. Num baúzinho ali, numa caixinha de Pandora, que está ali na casa 8. E eu posso abrir a qualquer momento através de uma terapia. Pode. A terapia é para a gente abrir e trabalhar, processar, né? O que tá ali, né? Porque se eu abrir sem a terapia, eu vou ficar enlouquecida e não vou saber o que fazer. Exatamente. Então, é a casa da morte. A 8. A 8, das crises, né? E quando a gente fala de morte, é em todos os sentidos de encerramentos, perdas, pode ser de um trabalho, de uma situação, de um relacionamento, não necessariamente a morte física, mas todos os tipos de morte. É o fim e de renascimento, ciclo, né? Na verdade. Então é um ambiente de experiência mais densa. A sexualidade é uma questão da casa 8. Da casa 8? Né? Quando a gente vai para a casa 12, que fecha esse triângulo, essa tríade de casas de água, a gente está falando da casa ligada ao signo de Peixes, que fala justamente do nosso corpo mental. Os eixos astrológicos, quando a gente fala de casa 6, a gente fala da saúde física. E a casa 12, que é a casa oposta à casa 6, saúde física, é a casa da saúde mental. Todas as condições psíquicas, né? Se a gente tem uma tendência a algum tipo de vício, algum tipo de fuga, algum tipo de desestabilidade psicológica, a gente vai entender como isso acontece na casa 12 também. Na verdade, é sempre o conjunto. Você tem que pegar. Esses são ingredientes, por exemplo, muito ligados às questões psicológicas. Mas que são casas da água. Exatamente. Mas a gente tem sempre que contextualizar isso no todo do mapa, sempre. Né? Mas são ingredientes. Tem os nodos lunares, que são os pontos de intersecção do caminho da Lua em volta da Terra com a eclíptica, né? Que se Sol e Lua estão cada um num ponto, eles estão no mesmo ponto nesses nodos, é quando tem eclipse, né? Então os eclipses também são componentes. Quiron, que é um planetoide, um asteroide que orbita entre Saturno e Urano, também tem um componente psicológico. Então tem as questões, assim, os ingredientes tradicionalmente vistos na astrologia e que com a psicologia a gente puxa alguns significados a mais ali também. Então é um outro óculos que dá outros pontos de vista para a gente num mapa astral que ajuda a gente no trabalho do psicólogo. As casas, por exemplo, do elemento fogo, elas também têm a ver com esta área da psicologia? Em alguns momentos, quando ele dá algumas informações, por que eu te pergunto do fogo? Que ele é exatamente o contrário da água, né? Para mim. Então, o fogo também traz talvez as emoções mais exacerbadas. Isso pode trazer também algumas informações importantes? Na verdade, tudo vai trazer. No terra e ar também. Terra e ar também. No caso do fogo, o fogo está atrelado, por exemplo, ao primeiro signo, o signo de Áries, e que está ligado ao ascendente da gente. O ascendente, a gente escuta muito falar, mas para quem não sabe, o ascendente é aquela linha do horizonte leste onde o Sol nasce, que tem um signo ali ascendendo, né, na hora que a gente nasceu. Então, o ascendente representa o momento do parto. O momento que a gente nasceu. O ascendente depende da hora a gente saber qual que é o signo ascendente. Então, isso traz o momento da encarnação.
No momento que a gente realmente encarna, a gente ganha um corpo físico e a gente entra aqui na encarnação para viver os propósitos que a gente tem que viver. Entendi. Então tem esse momento específico. Quando fala na casa 5, é uma casa muito criativa da autoexpressão, do que eu gosto na vida, do que me diverte, né? Quais são meus hobbies, quais são os ingredientes que me ativam também romanticamente para eu dar um plim com uma pessoa que me atraia. Né? Então, é a tudo casa aquilo 5. que eu crio, a casa 5 são nossos filhos, a casa dos filhos, né? Então, não tem como escapar, tudo fala alguma coisa. A casa 9 é nossas crenças, ideologias, filosofias, né? Os estudos em nível superior, aquilo que a gente escolhe aprofundar em termos de conhecimento, né? As viagens ao exterior, tudo questão ligada ao estrangeiro, né? Também está na casa 9. Então, assim, e como os planetas estão espalhados e como nós todos temos todos os signos no mapa astral, então as casas estão misturadas com os signos. Então você pode ter uma casa de fogo com signo de água. Quem tem ascendente em peixes pode ter a casa 5 em câncer e a casa 9 em escorpião. Uau! Por exemplo. Né? Então, assim, é tudo. Eu falo uau por causa de tudo que eu já ouvi aqui hoje, né? É uma grande maionese, né? Um mapa astral, né? Você Incrível. tem as camadas dos signos, das casas e você espalha os planetas lá no meio e vê o que acontece. Não é? Quando a gente fala da psicologia, voltado à nossa área, por exemplo, ao tarô ou até à astrologia, vem muito a ideia dos arquétipos. Só que quando eu falo dos arquétipos, me vem muito Jung na mente. E não é a tua linha de trabalho, né? Não, eu sou fãzaço do Jung, eu adoro. Inclusive, assim, se me permite, incrível, assim, né? uma colega minha, Márcia Ferreira, acabou de traduzir um livro da Liz Green, né, de astrologia, que chama Jung, o Astrólogo, da editora Pensamento, que é uma das nossas patrocinadoras. Ótimo. A Márcia vai estar falando sobre esse livro na nossa feira. Tá. E é um livro espetacular, chamado Jung, o Astrólogo. Olha que dica boa já para nós. Então já vale a pena. Para quem gosta do assunto, vale a pena. Então eu sou fãzaço do Jung, mas a minha linha de união de astrologia com psicologia é a linha freudiana. É a freudiana. Eu sou um Você vai na contramão. Não é nem na contramão, assim, mas é um caminho paralelo, assim. Mas é interessante, né? Porque aí traz um outro olhar. Porque a gente, né? Eu acabei de falar que a gente fala muito do Jung nesse aspecto. E você trazer Freud, eu acho que vale aqui um outro programa só para falar da sua visão de Freud, não é? Sim. Eu acho tão interessante isso. Então, mas se eu não trabalho com arquétipos, a simbologia, ela entra exatamente no que o mapa me traz? O mapa ele vai me dar informações que eu vou atrelar às bases teóricas de Freud. Quando a gente fala de fase oral, anal, fálica, latência. É aí que você entra com Freud. Quando a gente fala de ego, superego. Né? Quando a gente fala de id e ego, superego, é o gerenciamento psicológico das pulsões, da energia psíquica. Tá. Quando a gente fala de id, eu costumo brincar assim, se aquele desenho do pica-pau, que tem pica-pau diabinho, pica-pau anjinho. Então, pica-pau diabinho é o id, aquele que fala lá, vai. Sem filtro. Pica-pau, anjinho, aquele que fala assim, não pode, né? Então, um é o id, o outro é o superego. O superego são as regras, as leis, os limites da gente. Então, a gente começa a identificar quais signos são mais id, quais signos são mais superego, como é que isso está sendo vivenciado num mapa astral por uma pessoa. A pessoa tem uma lua em Áries, é uma lua mais id. Áries é um signo mais para fora. Se é uma lua em Escorpião, é mais denso, é mais para dentro, é mais superego. Uma lua em Capricórnio, que é a nossa lua. A nossa lua, né? A minha e a sua. Né? Então é uma lua mais assim, existem limites. Existe o certo, existe o errado. Ou seja, o superego tem uma presença ali. Né? Então, assim, eu pego ingredientes da astrologia e trago esse conhecimento acerca do mapa astral da pessoa para identificar também dentro dos ingredientes freudianos que eu uso na psicologia, né, para identificar como que isso se equilibra ou não. Que trabalho lindo, né? É lindo, viu? Obrigado. Falar de astrologia é bonito e quando a gente ouve neste olhar da psicologia, fica mais bonito ainda, porque a gente
percebe o quanto estamos inseridos nesse universo. E eu sou suspeito para falar. Já reparei. Eu sou privilegiado porque eu amo muito o que eu faço, tanto astrologia quanto psicologia. Você perguntou assim, você é mais astrólogo ou psicólogo? Eu falei para você no começo, assim, antes da gente... Não faz essa pergunta. Não faça pergunta, não saberia escolher. Eu amo muito os dois. E como é bom a gente olhar para os nossos talentos e perceber que a gente está dando vazão a eles nesta vida, né? Eu sou privilegiado, assim. Não é? Assim. A gente olha com muito orgulho para isso. Vamos falar então da Feira Astral. Me fala, são bate-papos, conversas, você falou que já vai ter muito prêmio, mas a base é a divulgação da astrologia? É um grande encontro de astrólogos? Uma grande experiência de viver a astrologia. Assim. Então, assim, a ideia foi surgindo, como que a gente vai fazer, assim, mais palestra, mas não, porque eu não queria dar trabalho para os colegas, eu queria trazer os colegas para a feira para eles curtirem e não terem um trabalho. Então, a gente separou em 5 mesas, né, tenho 5 aqui a programação, né, de astrólogos, cada mesa vai abordar um tema, né? E é um tema não técnico, assim, mas um tema mais assim para conviver, para fazer um bate-papo. Ao mesmo tempo em que estiver rolando essas 5 mesas, a gente vai ter num segundo espaço, né, outros eventos astrológicos, né? Então vou ter 2 vivências. A Márcia, que eu falei, vai falar sobre o livro do Jung. A gente vai ter a Anaí Lucas, que é uma nossa convidada internacional da Argentina, que ela também vai falar sobre um livro dela. A Márcia Ferreira, se você já tiver aí interessado em participar dessa apresentação do livro Jung, o Astrólogo, vai ser às 16h30. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, vão ter várias atividades. Vão ter 5 outros eventos num espaço alternativo. Quem não quiser bater papo ali na mesa, quiser fazer uma vivência, né, quiser ter um bate-papo, vai ter um bate-papo informal do Yubi Miranda com o Guilherme Salviano, também dupla ali lá em cima, uma coisa mais em roda, um bate-papo mais solto, assim, pra gente trazer essa energia de proximidade do astrólogo com o seu público, né? Vão ter stands também, vai ter uma feirinha ali também com stands da editora Pensamento, com livros, com mandalas pintadas. Nada que a gente gosta. Então, nada, né? E para encerrar com chave de ouro, meu querido Valdemar Falcão, que a gente se chama de primo. E aí, não são nada? São primos, são irmãos? A gente precisa descobrir, né? Se a gente é primo. Eu já estava pensando a respeito. Né? Então, mas a gente se chama carinhosamente de primos, primo, né? Então, ele recentemente lançou um disco chamado Music Cosmos Zodiac, que é um álbum, até esqueci o nome do parceiro dele, que me perdoe, quem compôs com ele as músicas dos 12 signos. Então, ao final do evento, para encerrar, a gente vai ter uma audição musical com ele, comentando o processo de composição das músicas de cada signo. Né? Então a gente vai escutar a música, ele vai comentar ali brevemente como é que foi o processo de criação, de composição. E a música tem em português? Sim, são músicas instrumentais. São instrumentais. Né? Então, que lindo. Mas Music Cosmos. Music Cosmos. Tem no Spotify. Já tem no Spotify. Tem Valdemar no Spotify. Falcão. Valdemar o primo Falcão com W. do Carlos. Valdemar com um W. Com W. é Music Cosmos Zodiac. Então Isso. você acha aí nas plataformas. Quem quiser obter informações a respeito da Feira Astral, qual que é o melhor caminho? Pode entrar ou no meu perfil, mandar uma mensagem para mim, @Carlos_Falcão_oficial, ou tem o perfil da feira com toda a programação lá, que é @feira_astral_oficial. Também. Feira Astral Oficial. Feira, o underline, o tracinho baixo, Astral, underline de novo, oficial. Sim. E pelo Carlos Falcão. Sim. Oficial. Carlos_Falcão_oficial. É muito underline, né? Carlos, procura o Carlos Falcão e vocês vão achar esse astrólogo incrível e já começa a seguir também, né, Carlos? Sejam bem-vindos. Não é? Ele coloca várias dicas interessantes, abre cursos, né? Sim, sim. Constantemente. Tem algum no momento que as pessoas podem já se preparar? Em outubro estou com 3 módulos novos que começam dia 17, 18 e 19. Dia 17, às terças-feiras, começa o curso de aspectos maiores. Dia 18, às quartas-feiras, começa o curso de astrologia psicológica, introdução à astrologia psicológica. Olha que legal. E no dia 19,
começa um curso às quintas-feiras que será de sinastria, que é quando você compara um mapa com outro. Eu dou certo? Será que eu dou certo? Quando as pessoas falam assim, esse signo combina para dar certo no amor com outro signo. Não é um signo, é um mapa. É um mapa. Comparar um mapa, mas não é só de amor, de pai e filho, de sócios, assim. Então, comparações de mapas, isso chama sinastria. Perfeitinho, olha que grande oportunidade da gente aprender astrologia e quem já sabe se aprimorar em áreas diferentes. Carlos Falcão, Carlos, _ Falcão, _ oficial. E a feira é feira, _ astral, _ oficial. Para casar com um dos underlines. Tudo, também. com certeza. E lógico que eu vou colocar o link para vocês no meu Instagram, para que vocês possam seguir também e já acompanhar esse trabalho. Obrigada, querida, Carlos Falcão. Eu que agradeço o convite. Que bate-papo delicioso bom. Conversar Muito com você. bom, né? Você sabe que faltaram perguntas aqui. Você estava falando, as perguntas vinham à mente, mas agora não dá mais tempo. Em outro momento a gente volta. Você volta com certeza, gente. Obrigada, viu? Sucesso na vida. Tamo junto para você também. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.